à trilha de aprendizagem do Toolkit do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o contrato de transferência de tecnologia e licenciamento de direitos de propriedade intelectual. Porém, antes de entrarmos propriamente nesse tema, eu gostaria de trazer aqui para vocês a diferenciação entre dois conceitos que são fundamentais para entendermos a matéria: a cessão e o licenciamento de direitos de propriedade intelectual. A cessão corresponde à transferência de titularidade desses direitos. Por outro lado, a licença equivale à outorga do direito de uso ou de exploração de uma criação intelectual, que pode ocorrer de forma exclusiva ou não exclusiva, gratuita ou onerosa, a depender do que for pactuado no respectivo contrato. É possível ainda que o licenciador permita o sublicenciamento de seus direitos de propriedade intelectual. Porém, nessa hipótese, é preciso que haja uma cláusula específica sobre isso no contrato, porque o sublicenciamento não se presume. Agora que eu já coloquei de forma um pouco breve esses conceitos, eu gostaria de fazer aqui uma analogia bem singela para que fique tudo muito claro, né? Se nós pensarmos nos direitos de propriedade intelectual como um carro, a cessão corresponderia à venda do carro e a licença ao seu aluguel. Então, feita essa introdução, agora eu posso dizer para vocês que o contrato de transferência de tecnologia é bem mais amplo do que a licença dos direitos de propriedade intelectual, porque ele também envolve a prestação de serviços de consultoria técnica e fornecimento de tecnologia para a produção de bens e serviços que têm um valor comercial. Todo esse conjunto de conhecimentos que é transmitido num contrato de transferência de tecnologia recebe o nome de know-how ou saber fazer. É importante mencionar também que não é necessário ter direitos de propriedade intelectual previamente registrados ou mesmo depositados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, para que seja celebrado um contrato de transferência de tecnologia. Então, você não precisa ter uma patente, uma marca, uma cultivar ou um segredo industrial protegido para celebrar um contrato de transferência de tecnologia. Por fim, a nossa lei de inovação prevê duas hipóteses em relação à transferência de tecnologia e licenciamento de direitos de propriedade intelectual. A primeira é do Instituto de Pesquisa recebendo a tecnologia e a segunda é dele transferindo. No nosso toolkit, nós vamos tratar especificamente dessa segunda hipótese da transferência dos direitos de propriedade intelectual, das criações intelectuais dos nossos institutos de pesquisa para o mercado, sejam essas criações protegidas ou não por direitos de propriedade intelectual. Vamos falar agora dos atores e principais partes envolvidas em contratos de transferência de tecnologia e contratos de licenciamento de direitos de propriedade intelectual. Normalmente, segundo ao que está previsto na nossa lei de inovação, vamos ter com muita frequência a participação das ICTs, as nossas instituições de ciência, tecnologia e inovação, podendo aí, portanto, também ser assistidas e também ter a participação, em alguns casos, de fundações de apoio. As fundações, assim como mencionamos em outros vídeos e em outras minutas do nosso toolkit, têm a sua atuação limitada e sempre restrita ao que dispõe os atos normativos que regem, disciplinam a sua atuação em cada esfera. E as ICTs públicas, podendo ou não ser assistidas pelas fundações de apoio, sempre são atores que denotam e dominam muito o capital intelectual e que, na minuta que está disponibilizada no nosso toolkit, são retratadas como uma entidade que transfere a tecnologia ao setor privado. Como a gente já mencionou aqui, vale lembrar que essa não é a única posição jurídica que a ICT pode assumir. As ICTs também podem receber tecnologia. Mas, na nossa minuta, resolvemos aqui padronizar a situação mais frequente aqui no estado de São Paulo, em que a transferência de tecnologia ocorre da instituição pública pensando no setor privado. E aqui temos o nosso segundo ator, o segundo ator que vai ser, portanto, a parte receptora da tecnologia. Esse ator frequentemente é a empresa. E aqui vale lembrar
a importância que a legislação de inovação atribui e estimula sempre a participação das ICTs no processo produtivo, fazendo com que o conhecimento acumulado sobre a forma de capital intelectual possa reverter para o aumento e incentivo da competitividade das empresas. Nesse sentido, a transferência de tecnologia, que, como já dissemos aqui, é mais ampla que o licenciamento de direitos de propriedade intelectual, acaba tendo um papel muito importante para a transferência desse know-how, o saber fazer, para que novos processos, novos produtos e novos serviços possam aí ser transferidos da entidade que detém conhecimento para as empresas e para o setor produtivo que auxiliam a colocar esse conhecimento sob a forma de produtos, serviços e processos inovadores no mercado. A transferência de tecnologia é muito frequente em muitos setores, mas eu vou destacar aqui a importância que a transferência de tecnologia tem para as ICTs e as instituições de pesquisa do agronegócio. Existe aí um grande interesse comercial no recebimento por parte das empresas desse setor de conhecimentos, técnicas produtivas, licenciamento de cultivares, além de, claro, outros direitos que possam aí estimular a produção de, por exemplo, bens, produtos e serviços relacionados ao campo. Por fim, uma particularidade importante para o Estado de São Paulo e que, destacada na nossa minuta, pode não ser o caso de outras entidades federativas onde o toolkit pode vir a ser utilizado. Aqui no Estado, é necessária a participação e a assinatura do pesquisador público envolvido no processo de transferência de tecnologia como um anuente. Isso, de alguma forma, tenta valorizar a participação do pesquisador público que, de alguma forma, estiver envolvido na prestação ou na transferência de tecnologia entre a ICT e a empresa envolvidas nesse contrato, e que se consubstancia com a assinatura desse pesquisador como um anuente no contrato. É por esse motivo que a nossa minuta apresenta um campo específico para a assinatura do pesquisador público como anuente, mas vale aqui lembrar essa mais importante ressalva. Assim como todos os nossos documentos, a esse ponto também vai precisar ser adaptado à legislação local, onde e nos casos em que o toolkit vier a ser aplicado. Com relação ao procedimento necessário para a celebração de um contrato de transferência de tecnologia e licenciamento de direitos de propriedade intelectual, a licitação é dispensada sempre que se tratar de obras e criações protegidas. Porém, neste caso, é necessário que o processo seja instruído com uma justificativa que demonstre a vantagem da contratação para a administração pública. Sempre que houver um licenciamento exclusivo de direitos de propriedade intelectual, deverá ser previamente deflagrado um processo seletivo chamado oferta tecnológica. A oferta tecnológica pode ser deflagrada no próprio site da instituição de pesquisa e ela tem por finalidade verificar qual é a proposta mais vantajosa para a administração pública, que, em regra, é a de maior valor. Porém, existe uma exceção na Lei de Inovação à realização de oferta tecnológica. Ela ocorre quando o desenvolvimento da criação intelectual decorre do trabalho conjunto com a empresa. Essa hipótese é bastante comum nos acordos de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação, e não há necessidade de realização de oferta tecnológica. Em todo caso, as disposições sobre propriedade intelectual constantes do contrato de transferência de tecnologia e licenciamento de direitos de propriedade intelectual devem sempre observar a política de inovação de cada entidade. A política de inovação é o documento que estabelece as regras, possibilidades, os critérios e toda a forma de gestão dos direitos de propriedade intelectual daquela instituição. É muito comum também que nos contratos de transferência de tecnologia e licenciamento de direitos de propriedade intelectual, nós tenhamos partes estrangeiras no ajuste. E nesse caso, pode ser atraída a aplicação de normas de direito internacional privado para a solução de eventuais questões, conflitos de leis que possam aparecer em um ajuste firmado por partes que estão sujeitas a jurisdições diferentes. De toda forma, no nosso toolkit, nós partimos do pressuposto de que as criações protegidas estão sujeitas à legislação brasileira. Por fim,
Em se tratando de criações intelectuais protegidas, os contratos de licenciamento de direitos de propriedade intelectual devem ser registrados perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial para que possam produzir efeitos perante terceiros. O Toolkit do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação tenta sempre trazer documentos que de alguma forma facilitem e acelerem o processo de parceria público-privada que a gente sempre vai encontrar em acordos, contratos relacionados à inovação. Na minuta de transferência de tecnologia não é diferente. O nosso modelo foi elaborado a partir de contratos e modelos utilizados por várias ICTs e universidades em todo o Brasil, com uma finalidade bastante importante: fazer com que as cláusulas mais essenciais e mais basilares desse contrato estejam refletidas de forma a orientar, de forma bastante prática e concreta, a atuação e conduzir também a negociação que vai ser travada entre a ICT pública que transfere a tecnologia ou licencia um direito de propriedade intelectual e, frequentemente, a empresa que recebe essa tecnologia ou será licenciada, portanto, do direito de propriedade intelectual que vai ser transferido por meio do contrato. Dentro do nosso toolkit, nós temos dois documentos importantes que eu gostaria de ressaltar. Primeiro, a própria minuta do contrato, que por ser justamente um acordo firmado por dispensa de licitação, faz com que a tramitação seja um pouco simplificada em relação aos processos competitivos. Lembrando, como já foi trazido aqui nesse vídeo, que o processo de licenciamento exclusivo, a não ser quando seja travado com acordos em parceria com empresas relacionados a licenciamento de uma criação que foi desenvolvida em parceria, como temos uma exceção, como mencionei, na nossa lei de inovação, nesses outros casos que não estejam cobertos por essa exceção, vai ser feito um procedimento de oferta tecnológica para o qual a ICT pública deverá providenciar a publicação de um extrato no site da própria ICT, descrevendo mais ou menos qual que é o escopo e as características da tecnologia a ser transferida. No nosso toolkit, nos concentramos diretamente no modelo de contrato, trazendo então, portanto, a hipótese de dispensa como a mais frequente. Além disso, temos um anexo em que vai ser feito algo parecido com o que mencionei da oferta tecnológica, a descrição da tecnologia ou do direito de propriedade intelectual que será licenciado, de uma forma aí, portanto, a trazer informações o mais completas possível entre a parte que recebe e a parte que transfere a tecnologia. E, como em todas as minutas do nosso trabalho, do nosso toolkit, muito importante lembrar que todos os documentos precisam ser adaptados ao caso concreto. Embora nós tenhamos e já destaquemos em amarelo os pontos principais que precisam ser alterados e adaptados, é importante lembrar que outras cláusulas também podem precisar de adaptação. E a customização ao objeto, portanto, a adaptação dos modelos aos nossos casos concretos, acabam sendo muito importantes para que a negociação possa fluir com maior facilidade e solidez e segurança jurídica. Para terminar, vale lembrar que trechos em verde são destacados especificamente para uso do Estado de São Paulo, devendo assim, portanto, ser adaptados à legislação local, caso o toolkit seja utilizado em entidades de outras esferas federativas. E que, caso haja atuação de fundações de apoio, os itens e cláusulas que de alguma forma envolvem obrigações das fundações são destacados em lilás, em roxo, para facilitar também a sua exclusão, caso as fundações de apoio não sejam parte integrante desses ajustes. Nesse vídeo sobre transferência de tecnologia, começamos fixando bem alguns conceitos importantes sobre a propriedade intelectual. Em especial, vimos que a cessão e a licença de direitos de propriedade intelectual são processos diferentes, pois enquanto a cessão equivale à transferência da titularidade do direito, a licença consiste na outorga do direito de uso e a exploração da criação, podendo conter um caráter exclusivo ou não, de modo oneroso ou gratuito. Já a transferência de tecnologia, ela é mais ampla que a licença, tendo por objeto a prestação de serviços de consultoria técnica e assessoria tecnológica, referente ao treinamento e à comunicação de conhecimentos e técnicas, destinados à produção de bens e serviços e um conceito que chamamos de know-how. Vale lembrar que a transferência de tecnologia também é um caso de dispensa de licitação justamente para permitir uma negociação mais livre entre as partes, que recebe e transfere os conhecimentos que serão objeto deste contrato. Já nos casos de licenciamento de direitos de propriedade intelectual,
Se a licença tiver um caráter exclusivo, será necessário um procedimento prévio chamado de oferta tecnológica, que pode ser dispensado em alguns casos de parceria com empresas, como mencionamos no vídeo, e na minuta de acordo de parceria de pesquisas, desenvolvimento e inovação disponível também aqui no Toolkit.